Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, né? Estamos juntos mais uma vez. E hoje, para continuar a querida história da igreja, que estamos juntos analisando, né? Interessante que nós começamos muito bem, começamos muito fortes, exatamente com todos os queridos, né? Apóstolos, e depois dos apóstolos, os pais da igreja. Alcançamos quase todo mundo conhecido e, de repente, alguma coisa drasticamente mudou. Incrivelmente mudou. Vamos fazer o quê, né? Fazer o quê? E aí, estamos desde ontem, na verdade, ontem não, desde segunda-feira, estudando todos os reflexos desta maravilhosa revista, né, da Escola Bíblica Dominical, que começamos agora os reflexos da lição número 1, vamos agora continuar. Vou compartilhar com os irmãos exatamente aqui o nosso PowerPoint de hoje e vamos continuar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Você tem sido abençoado? Louvado seja o nome do Senhor, então, vamos juntos. Amados, na nossa linha do tempo, nós estamos analisando exatamente esse segundo grande período, período da igreja, período que inicia com o fundador da igreja e que, em nossa modesta análise, está muito perto de terminar. Estamos vivendo esse momento aqui, que a Bíblia denomina de Mateus, capítulo 24, a Bíblia denomina de o princípio das dores. Ou seja, já já o Senhor está nos arrebatando e já já estaremos com Ele nos céus. E aí iniciar-se-á toda a grande tribulação. Esse momento em que a ira de Deus é derramada de forma irreversível e muito forte em toda a humanidade. Mas nós estaremos protegidos da ira de Deus, né? Porque estamos escondidos no Cordeiro e no seu amor. Agora, raciocine comigo. Nós vimos que o Senhor Jesus, ele perfeitamente poderia ter cumprido a sua promessa de retornar e arrebatar a igreja já no primeiro período, né? Ou seja, aquele período que vai entre o ano 30 e o ano 100, que é a era tanto de Jesus quanto dos apóstolos, né? É o primeiro século da era cristã e havia um sentimento unânime de que o Senhor voltaria. E aí todo mundo envolvido intensamente com o evangelismo e o alcançar o mundo para Cristo. Bem, o Senhor não veio e, obviamente, passamos a viver um segundo período. Os apóstolos falecem. E aí o Senhor entrega a sua igreja, comandada pelo Espírito Santo, entrega a sua igreja àqueles que sucedem os apóstolos, que historicamente são chamados de pais da igreja. E aí começa a era dos pais da igreja. Que momento difícil, né? Momento de perseguição, momento de morte, momento de dor, momento de choro, momento de desespero. Mas que Deus levanta homens à altura da igreja, homens certos para aquele momento. E a igreja não tem medo de entregar a própria vida ao Senhor, que entregou tudo por ela. Entregou vida, entregou sangue, entregou seu espírito. É um dos momentos mais belos da igreja e o evangelho alcança todo o Império Romano. Isso significa todo mundo civilizado na época. E aqui era o momento correto de Jesus voltar, né? Muitos dizem isso, mas ele não voltou. E não voltou porque é dono da história. E aí, o Senhor resolveu nos dar um período de paz, um período de descanso,
para que pudéssemos crescer, refletir em sua palavra, ampliar os conhecimentos, nos estruturar de forma maravilhosa. E veio, então, obviamente, o terceiro grande período, chamado Idade Média, ou seja, era do Império Cristão e da Igreja Medieval. Incrível como nós nos perdemos aqui. De repente, não estávamos morrendo, estávamos vivendo. De repente, não faltava mais o pão, tinha tanto dinheiro e podíamos ter igrejas, podíamos ter templos, os nossos sacerdotes, né? Nossos pastores e bispos eram cuidados pelo próprio Estado romano. E, ao invés de aproveitarmos esse momento, expandirmos o Evangelho, levarmos o Evangelho e cristianizarmos o mundo inteiro, nós nos acomodamos, nós esfriamos, nós dormimos em berços esplêndidos e, infelizmente, começamos a aceitar entrar dentro da igreja, todo mundo com qualquer prática religiosa, adaptamos a nossa querida igreja aos pagãos que estavam vindo e, meu Deus do céu, nos perdemos de uma forma tão grande que a segunda vinda de Cristo foi minguando, minguando, minguando em matéria de esperança, porque, afinal de contas, aqui embaixo estava tão bom e, juntamente com a doutrina da segunda vinda de Cristo, foi minguando o fogo do evangelismo. E aí que não deu outra, né? Nós vimos na última aula o conjunto de erros que tivemos, e o cristianismo, preste bastante atenção aqui, né? Nós mostramos ponto a ponto no nosso último encontro, o cristianismo, ao invés de seguir isso aqui, o caminho reto para os céus, nós pegamos um desvio. Ai, meu Deus do céu. E louvado seja o nome do Senhor, porque pelo menos em 1517, Deus levanta um homem para tentar trazer a igreja de novo para o ponto correto. E daí se estabelece a Reforma Protestante. Só que hoje nós não vamos estudar a Reforma Protestante, porque as pessoas pensam que, literalmente, o desvio provocado pela Igreja Católica Apostólica Romana não teve protestos, não teve gente durante os desvios dizendo: ó, está errado, está errado, está errado. E eles pensam que todo mundo errou junto da mesma forma e que Deus do nada levanta Lutero para trazer de volta a igreja ao seu devido lugar. Não, 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 não. Eu quero que você entenda que desde 310, aqui embaixo, ó, olha a parte verde, ó, até chegar à Reforma Protestante, nós tivemos homens e mulheres, movimentos levantados por Deus, chamados movimentos de pré-reforma, que simplesmente demonstram o cuidado de Deus por sua igreja. Então, durante todos esses anos, à medida que surgiam os erros, homens e mulheres levantados por Deus gritavam contra os erros. Mas o poder econômico, político, social da igreja era tão grande, que eles eram silenciados com a própria vida. Sim, eles morriam e eram chamados hereges e eram silenciados. E é o que eu quero lhe mostrar hoje. Lutero não nasce de um milagre absoluto de Deus num momento histórico para reformar a igreja, não. Lutero é só a ponta de um iceberg, ou seja, embaixo de Lutero, outros homens vieram antes e deram sua vida pela igreja. E o que eu acho lindo é que cada um deles eram homens e mulheres que criaram movimentos maravilhosos. Não tem como aqui a gente falar de todos
os pré-reformadores. Mas nós vamos falar dos que mais influenciaram Lutero, e aí sim, amanhã, a Reforma Protestante. Olha que lindo. O primeiro que eu quero destacar foi Pedro Valdo, ou seja, os valdenses. Pedro Valdo era um comerciante na cidade de Lyon, né? E é muito interessante que ele já no meio da sua vida, porque ele nasce em 1170, né? Então, Pedro Valdo já tinha ouvido falar de muitos erros, muitos erros, muitos erros. E a história dele é muito linda, porque ele chega ao ponto de dizer, vou jogar tudo fora, vou jogar todo o meu comércio fora e vou voltar para a causa de Cristo, e eu quero transformar de novo as coisas. Eu quero trazer a igreja para o seu status normal. Olha que interessante. De forma muito correta, ele diz que a igreja se desvia do evangelho, né? Tinha que voltar à sua simplicidade, tinha que voltar à doutrina de Cristo e dos apóstolos. Ele ia contra os decretos da igreja, e só Cristo era absolutamente suficiente para a salvação, para a salvação. Qual é o resultado? O resultado é que Pedro Valdo, que inicia o seu movimento com os valdenses, né, os seus seguidores, é excomungado e excluído da igreja e tem que viver literalmente nos montes escondidos, né? É muito bonita a história dele, mas deixando um pouquinho a história dele de lado, já estudamos isso em escola dominical há 2 anos atrás, né? É muito interessante porque desde 1170 você tem um movimento organizado muito forte, dizendo assim, olha que interessante, olha as ideias que os valdenses já defendiam. Vamos lá. Primeiro, que a Bíblia é a fiel palavra de Deus. E que cada cristão deve ter um caminho para viver com os seus preceitos. Você lembra que a Igreja Católica dizia e sempre diz, não, a Bíblia não é a única fiel de Deus. A Bíblia é mais uma das manifestações da revelação de Deus, porque a voz de Deus vem através da cátedra do Papa, a voz de Deus também vem com a tradição da igreja, ou seja, aquele conjunto de decisões que a igreja foi tomando durante o tempo, e a Bíblia, junto com a tradição e junto com o Papa, e sim, tudo em harmonia, é a voz de Deus. E Valdo diz, não, a Bíblia é a única voz de Deus. Vamos lá, isso em 1190, 1200, muito antes do Lutero, né? Que as indulgências do Papa eram uma fraude. Meu Deus do céu, ele queria ser excomungado mesmo, né? Se através da indulgência o fiel comprava a sua salvação, e ele vem e diz que a indulgência é uma fraude, meu Deus, calma que ainda tem pior. Que o purgatório era uma fábula, ou seja, era uma mentira, não tem purgatório. Depois que o homem morre, vem o juízo. Que relíquias eram simplesmente ossos podres, que haviam pertencido ou não a ninguém sabia, inclusive quem, né? Então ele ataca direto, e que ir em peregrinação não servia para nada. Nessa época a igreja dizia que quem peregrinasse em Jerusalém tinha tantos anos de perdão, até de pecado, né? Senão, para esvaziar as economias, ou seja, para ficar pobre, né? Calma que o pior ainda vem. Meu Deus, mas ele está batendo contra tudo aquilo que a gente viu ontem. Isso, que a carne podia ser consumida em qualquer dia. Então não tinha essa história de momento em que não se come carne, porque aquela uma semana que se declina para Cristo todos os apetites. Pelo amor de Deus, né? E a água benta não foi nem um pouco mais eficaz que a água da chuva, né? Meu Deus do céu.
que a oração em um celeiro era tão eficaz como se oferecida na igreja. Ele queria ser excomungado, né? Que não há transubstanciação, ou seja, aqui é um problema sério, porque então o sacerdote católico romano não tinha poder de, na hora da ceia, transformar a hóstia no corpo de Cristo e o sangue, o vinho, no sangue de Cristo, né? Então não há transubstanciação. Pão e vinho são símbolos que Cristo determinou que tomássemos para recordar sua morte. Os decretos da igreja não são necessários à salvação, mas apenas à doutrina de Cristo e dos apóstolos, né? E consideravam as missas e orações pelos mortos não bíblicas. A gente, quando olha isso hoje, né, e é do Brasil para Cristo, uma igreja há 50 anos acostumada com um pastor que ensinava a Bíblia, continuamos no mesmo caminho, a gente vê tudo isso numa naturalidade, né? Vê que os erros realmente são erros. Mas na época dele, 1190, 1200, 1220, rapaz, tinha que ser muito homem para falar isso. Eu trouxe um mapa da Europa. Tudo bem que lá em cima estava dizendo heresias na Europa medieval, né? É porque é um mapa voltado para a doutrina católica romana. Deixa eu te mostrar um sucesso que os valdenses tiveram. Olha que lindo. De amarelo não, de rosa e estrela vermelha, estão as cidades em que os valdenses trouxeram muito de reforma, né? O mundo aqui era todo católico, apostólico, romano. Católico, apostólico, romano. Agora, olhe para cá, ó. Em primeiro lugar, aqui em cima, na Alemanha, Mainz, em Thun, Mainz lá em cima, eram cidades em que os valdenses já tinham grande influência. Agora, olha o tamanho disso aqui, ó. Você está vendo ali tem uma estrelinha vermelha ou um local não mais amarelo, né, ou laranjado, mas rosa. É local onde o grupo de valdenses e suas ideias estavam extremamente fortes. E isso aqui no sul da França, né? Um pouquinho aqui também na querida Espanha, mas principalmente na França, onde Pedro Valdo existia. Ele era de Lyon, na França. Agora, olha aqui, ó, não escapou nem a Alemanha e a Itália. Lá em cima, aqui, ó, aqui está a Alemanha. Está vendo ali perto do Danúbio, tanto, né, de rosa ali, fora, em Regensburg, né? E aqui embaixo, olha aqui embaixo, né? Olha aqui embaixo, você tem aqui Florença, você tem Roma, você tem Módena, você tem Gênova, você tem Cerere, né? Verona, Milão, olha tanta influência dos valdenses. Então, Deus nunca deixou sua igreja sem um grupo testemunhando da verdade. Mesmo que naquele momento ele fosse massacrado, arrebentado, morto, Deus nunca deixou a sua igreja sem homens e mulheres que gritassem pela verdade. E olha o poder dos valdenses. Você acha que Pedro Valdo conseguiria uma expansão tão grande como essa? Não. Deus é que trouxe, né? O Senhor nunca deixa a sua igreja sozinho. E olha que foi um movimento que começou aqui, ó, aqui em Lyon, e se espalhou por todo o mundo. Para quem não sabe, um dado interessante, quando você visitar a capital romana, Roma, a capital da Itália, né? E capital do Império Romano, em Roma tem esta catedral. Esta é uma igreja valdense, em plena Roma, né?
muito interessante, dê um pulo lá, vai dar certo. Agora vamos lá. Segundo homem que Deus levantou, um foi aqui, na França, e que atingiu a França, parte da Alemanha e Itália. O segundo grande homem que Deus levantou foi lá em cima, lá na famosa ilha, ou seja, na Inglaterra, John Wycliffe. Wycliffe vive depois de Waldo, mas as ideias dos valdenses chegam até Wycliffe. Wycliffe é um famoso professor da Universidade de Oxford. Ele é chamado de a estrela d'alva da reforma, ou seja, antes do sol aparecer, vem aquela linda estrela que diz, olha, o sol está chegando. Então, antes do grande sol Lutero aparecer, Deus nos envia John Wycliffe. E o Wycliffe, na Inglaterra, ele defendia as seguintes posições. Primeiro que a igreja e o Estado devem sempre atuar separadamente. Né? Ele viu o quanto o Império Romano se misturando com a igreja cristã nascente fez mal. Segundo lugar, que só a Bíblia deveria ser o fundamento dos ensinos na igreja. Então, aqui ele tem problemas sérios com a igreja católica, né? Que defende a cátedra papal e que defende também toda a questão relacionada ao conjunto de ensinos tradicionais da igreja, né? E ele diz, não, de maneira alguma, só a Bíblia e nada mais. Em terceiro lugar, ele diz que ele luta, olha, a igreja é um local diferente, não pode ter corrupção. E, nesse momento, a igreja cristã era muito corrompida, irmãos, porque o poder e a igreja estavam entrelaçados e a igreja estava entregue na sua liderança a homens absolutamente devassos. Nós tivemos, em momentos históricos, papas que foram uma calamidade e uma vergonha para a igreja, né? E, em quarto lugar, ele dizia que entre o cristão e Deus não precisa ter intermediários. Aí ele ataca os santos, ele ataca Maria, ele ataca os próprios sacerdotes ou padres da Igreja Católica, né? E aí ele vem, o sacerdote deveria pregar a palavra e cuidar dos membros das paróquias, não ser um intermediário entre Deus e os homens. E, por fim, ele gritava e dizia, a Bíblia deveria ser traduzida para a língua do povo, para que pudesse ser lida pelos cristãos. Os seguidores dele e do movimento dele eram chamados de os Lollards, ou seja, lorlatos, ou seja, aqueles que falam, aqueles que pregam. Né? Ele teve que abandonar a Universidade de Oxford, ele foi lá para o norte da Inglaterra, ele traduziu a Bíblia para o inglês, ele distribuiu e, perseguido, conseguiu morrer de morte normal. Descobriram onde ele foi enterrado, e aí um concílio da Igreja Católica Apostólica Romana desenterrou os ossos dele e queimou para que ele queimasse no inferno. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, você está vendo que Lutero, quando chega em 1517 e faz todo aquele estardalhaço, ele não é simplesmente produto de um anjo que cai do céu e lhe revela. Não. Toda nova doutrina errada que a igreja abraçava para poder não perder membros daquele lado da Europa, daquele outro lado da França, um pessoal ariano lá de cima, um pessoal louco lá de baixo. Tudo que é erro, que era abraçado para a igreja não perder poder, sempre tinha um grupo levantando-se contra, e Deus levanta agora grandes homens com grandes movimentos. Né? O terceiro grande foi John Hus. Né? John Hus era da Boêmia. A Boêmia hoje é a República Tcheca, tá bom? E em Praga ele trabalhou.
ele foi reitor da Universidade de Praga, um grande professor, e ele, óbvio, se considerava devedor de Wycliffe. Então, quais as ideias que Hus ia defender? Né? Ideias de reforma da igreja. E ele bate forte na questão da veneração idólatra, principalmente de Maria e dos santos, critica a história de somente um sacerdote é que bebe do cálice, o povo não, né? E o povo ficava só com o pão da Eucaristia, isso estava errado. E Hus se identifica com a verdadeira igreja, dizendo, olha, a igreja não está só dentro da igreja, a igreja está em qualquer canto, porque é o corpo invisível de crentes, tanto no passado, quanto no presente, como no futuro. E então, essa história de dizer que só tem salvação, quem estiver dentro da igreja está errado. Ele pediu o quê? Ele pediu para ser morto, né? E o que aconteceu? Né? Ele termina a sua vida num concílio onde ele é condenado e ele é queimado. E disseram para ele, não vá, não vá, não vá. E mesmo assim ele foi, ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Não? Bem, fizeram isso com ele, porque chamavam ele de herege, chamavam de o errado, né? E ele chegou ao ponto de descer a borracha mesmo e chamar os sacerdotes da Igreja Católica e papas de anticristo, né? E aí, obviamente, disse que os concílios da Igreja, a tradição da Igreja, as decisões da Igreja contradiziam as Escrituras, pediu para morrer queimado, né? Quem um dia puder visitar, amados irmãos, a República Tcheca, passe ali em Praga e veja esse monumento. Aí era a igreja onde Hus pregava, John Hus, e fez uma revolução tão grande. Os hussitas são irmãos até hoje muito fortes e que trazem muito da doutrina da reforma até hoje. Tá? Então, quem puder, visite. É um local memorável. Deus usa um na Inglaterra, Deus usa outro na França, Deus usa outro ali na Boêmia, ou seja, na Europa, um pouco mais oriental, e Deus levanta na segunda grande cidade italiana. A primeira era Roma, a outra era Florença, a segunda grande, um dos maiores pregadores de todo o tempo. Jerônimo Savonarola. Gente, esse foi chamado de o João Batista da Reforma, porque depois de João Batista vem Cristo, né? E aí é uma referência, porque depois dele vem Martinho Lutero. E veja que a cada 100 anos o Senhor levanta alguém muito forte, de muita repercussão, para gritar contra a igreja. Ou seja, aquela escalada errada, aquele desvio terrível que nós tomamos, não ficou sem grandes homens de Deus dizendo está errado, está errado, está errado, está errado, só que pagavam com sua vida. Né? Por algum motivo, Deus não os permitia sobreviver, mas foram homens de Deus. Né? O Senhor sabe de todas as coisas. Quem o Senhor vai dar vida e vai proteger é um homem que veremos no próximo encontro, chamado Martinho Lutero. Savonarola, o querido João Batista da Reforma, ele pregava de forma muito séria. Toda a forma de pecado e erro ele atacava. Não tinha essa com ele de dizer que pecou, não tem erro, vai lá, compra uma indulgênciazinha que você vai ter perdão. Não, indulgência não existia como forma de pedir perdão. Ele pregava, tá errado, jogue fora todos os erros e vá mudar de vida. A pregação dele era bem semelhante à de João Batista, né? Raça de víboras.
Quem vos ensinou a fugir da ira eterna. Então, na medida que ele ataca o pecado de frente, o erro, e ele diz que a questão das formas católico-romanas de redimir pecados estão erradas, aí ele, obviamente, bota o povo em polvorosa, né? Ele bota o povo em desespero, porque se comprar relíquias, indulgências, não valia nada como perdão, se não tem a questão do purgatório, se purgatório é mentira, meu Deus, como é que a gente vai para o céu? Crendo em Cristo. Então, ele tinha um ataque muito forte às práticas da igreja erradas e ao Papa. E ao Papa, acabou, não tem nem papo, né? E a pregação dele era como João Batista, de uma necessidade de profundo e grande arrependimento. Grande arrependimento. São dois pregadores que se destacam nessa época. Savonarola e um homem chamado Tetzel. Só que Savonarola levava o povo por reto, fazia o povo ver os seus erros. O povo tinha a visão de que estava entrando no inferno, mas ele levava o povo a Cristo e a necessidade de profundo arrependimento. Johann Tetzel, outro grande pregador, fazia a mesma coisa. Atacava o pecado, atacava o erro, levava o povo a ver e ficar desesperado com os seus pecados, mas aí vinha com a venda de indulgências e vinha dizendo, ó, se você comprar isso aqui, você ganha tantos anos de perdão. Se você comprar isso aqui, ganha tantos anos de perdão. Se você comprar isso aqui, ganha tantos anos de perdão. Vê como é diferente, né? Vê como é diferente. E aí, Savonarola só pediu a morte. Teve um momento aqui na cidade de Florença. Aqui é uma foto atual de Florença. Uma cidade muito linda, irmãos. E essa praça aqui, um dia foi objeto disso aqui, ó. É a mesma praça. É a mesma praça. Tá? Agora, olha que interessante. Está vendo ali a fogueira? Lá no meio foi a tarde e noite da fogueira das vaidades. A pregação dentro dele, dentro da igreja de Savonarola, foi tão fantástica, tão conduzida pelo Espírito Santo, que todos na cidade foram em casa para pegar tudo aquilo que eles consideravam pecado para queimar na frente da igreja. Foi uma fogueira enorme, 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 enorme. Então, assim, algo fantástico. Mas como ele atacava o Papa, não vendia indulgência, não estava no esquema, pediu para morrer. Pediu para morrer. Mas o que eu acho lindo é que, literalmente, irmãos, durante todo esse momento de erro, em que a igreja se obscurece no tocante à espiritualidade, busca a Deus, e teve a grande chance de uma evangelização mundial e ter todos os povos aos pés de Cristo, a igreja se perde em razão de dinheiro e de poder. Amados irmãos, olha que lindo. O Senhor não deixaria sua igreja jogada, né? Então, depois do período dos apóstolos, depois do querido período dos pais apostólicos, e depois desse período em que a igreja se perde, sem, entretanto, que fique sem voz. Deus não ficou sem voz, né? Nós pegamos 4 pessoas, pegamos, em primeiro lugar, Pedro Valde, ali em 1100, 1100 e pouquinho. Depois pegamos em 1200, perto de 1300, o nosso querido, a estrela, né, da Reforma, a estrela da manhã da Reforma, que é Deus de misericórdia, como é que eu esqueço? Wycliffe, John Wycliffe. E depois que John Wycliffe passa, aí de 1200, 1300 em diante, você tem John Hus.
E aí John Hus passa em 1400, 1400 e pouquinho, você tem Jerônimo, Savonarola, e aí era aquela efervescência até que Deus traz o quarto período histórico para a humanidade, para a igreja, que foi a Era da Reforma, que foi de 1517 a 1648, onde o Senhor, nesse período de 130 anos, né, praticamente 130, 131 anos, o Senhor levanta generais como esse homem, Martinho Lutero, para trazerem sua igreja de volta ao eixo. E aí o Senhor volta a nos abençoar. E eu vou te ser muito franco, foi um período tão glorioso, tão fantástico, que o Senhor podia ter voltado à era da reforma. Ele podia ter retornado quando esses grandes homens, esses grandes generais se levantaram na presença dele. Mas isto é para amanhã, e amanhã nós vamos entender esse período histórico e vamos indagar por que o Senhor também não voltou. E eu já vou te adiantando a resposta, porque ele é Senhor dos tempos e ele deixou sua volta para um período posterior, onde todos os sinais pudessem se concretizar de forma maravilhosa. E esse período, irmãos, se não for o nosso, está bem perto. Nós vivemos os momentos que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu deixo um grande e enorme beijo a todos vocês, amados irmãos, e esperando, em absoluto, cada um de vós amanhã. Amanhã não termina, amanhã continua, esperando para que juntos possamos ver esse grande momento, esse maravilhoso momento da querida reforma. Um beijo, a paz do Senhor. O Senhor vos abençoe.